Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Com a solenidade de hoje, nós encerramos o tempo pascal, Pentecostes. Durante todo o tempo que nós celebramos o mistério pascal da paixão, morte e ressurreição do Senhor, nós fomos conduzidos para essa solenidade que coroa o mistério pascal. De fato, é porque nós celebramos Pentecostes, a vida do Espírito Santo, é que o mistério pascal foi transmitido para o mundo. Ou seja, aqueles apóstolos que antes eram medrosos, ignorantes, tímidos, eles então rompem o silêncio e começam com vigor, com sabedoria, com força a anunciar o ressuscitado. E é por isso que a cidade de Jerusalém se converte, Antioquia, Éfeso, Filipenses, Corinto, e assim vão nascendo as igrejas que nós ouvimos durante o tempo dos Atos dos Apóstolos. Então, durante todo o tempo pascal, nós escutamos todo o Ato dos Apóstolos e o Evangelho de João. E agora, então, chegamos para celebrar hoje Pentecostes. Na primeira leitura de hoje, nós ouvimos a narração do episódio de Pentecostes nos Atos dos Apóstolos. É um momento importante do nascimento da igreja. É impreciso dizer que é o nascimento da igreja. O magistério da igreja, Lumen Gentium, vai dizer assim que a igreja tem diversos momentos através dos quais Deus vai consolidando o seu nascimento. Por exemplo, a encarnação do Filho de Deus, quando ele constitui um grupo de apóstolos, quando anuncia o reino. Mas o momento determinante do nascimento dessa igreja é a vinda do Espírito Santo, o dom do Pai e do Filho, o santificador, aquele prometido por Jesus e que nós ouvimos durante o final do tempo pascal em diversos momentos. Já antes mesmo da primeira leitura, a antífona de hoje vai dizer assim: o Espírito do Senhor encheu o universo, ele mantém unidas todas as coisas e conhece todas as línguas, aleluia. De fato, essas três coisas nós vamos ver hoje nas leituras. O Espírito Santo que enche toda aquela casa onde estão os apóstolos e através deles vai encher o universo, através das diversas nações que ali estão, mantém a unidade das coisas e conhece todas as línguas. De fato, quando chegou o dia de Pentecostes, que era a festa do dom da lei no Antigo Testamento. Mas veja que já no final do Antigo Testamento existe na literatura profética aquela reclamação, porque como era possível que eles tinham uma lei tão perfeita, mas não conseguiam viver esta lei. Então esse choro existe nos profetas. Então, de uma parte, nós temos a preparação por parte da comunidade apostólica. Eles estão reunidos, estão todos reunidos no mesmo lugar. É o cenáculo, aonde se reúne a primeira igreja de Jerusalém. E, por outro lado, vem uma surpresa. Um grande barulho como uma ventania, língua de fogo, e os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar outras línguas, línguas desconhecidas para eles. Então nós temos, por uma parte, a comunidade que se prepara, mas se prepara para algo que eles mesmos não sabem o que vai acontecer, porque Deus surpreende e deve ser surpresa. Deus deve ser maior do que as nossas expectativas, senão não seria Deus. Então vem para eles essa grande novidade e começaram a falar línguas novas. E as pessoas, os estrangeiros que estavam ali, membros do povo de Israel, mas que moravam dispersos pelo mundo, na diáspora, tanto é que tem um elenco de lugares que vão ser citados. E então, todos nós, porque as pessoas que diziam, os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. É este sinal de Pentecostes que vai mostrar, por um lado, que a igreja não é somente para o povo, para os judeus, e ao longo dos Atos dos Apóstolos isso vai se consolidando, mas que todos os povos da terra são chamados a formar um único povo, no qual Cristo é a cabeça da igreja. Mas por outro lado, a comunidade está reunida, está ali na igreja, reunida na esperança da chegada deste momento. Estão em oração, são surpreendidos e que também esse momento é antecipado com uma grande manifestação da teofania, da força, do poder inovador do Espírito Santo de Deus, do santificador.
E é por isso que nós rezamos hoje com o Salmo 103. Ali então vai se dizer assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Ou seja, para nós cristãos, aquilo que era o sonho do Antigo Testamento acontece em Pentecostes. O Espírito Santo, dom de Deus, vem e enche toda a terra, a começar pelos apóstolos. Hoje seja-lhe agradável o meu canto. A segunda leitura de hoje, da primeira carta de São Paulo à comunidade de Corinto. Ali o apóstolo vai dizer assim: irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. É o Espírito Santo que suscita em nós a fé no senhorio de Jesus Cristo. O mistério pascal só pode ser acreditado por nós, só pode ser objeto de fé se nós somos preenchidos, se nós deixamos o Espírito Santo de Deus agir em nós. E esse Espírito suscita a diversidade de dons, de ministérios, de atividade. Então, a diversidade é fruto do Espírito, mas também a unidade. O mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos, porque fomos batizados no único Espírito. E é através dos sacramentos da iniciação, do batismo, da Eucaristia e da confirmação ou crisma que na nossa vida acontece aquilo que aconteceu para os apóstolos em Pentecostes. No Evangelho de hoje, nós temos um texto que nós já ouvimos durante o tempo pascal, mas que é a narração de Pentecostes no quarto Evangelho. É o primeiro dia da semana. No Evangelho de João, tudo acontece no primeiro dia da semana. Ali o Senhor já envia o seu Espírito. A narração de Lucas, 50 dias depois da Páscoa, acontece Pentecostes, é uma narração pedagógica para transmitir que o novo dom do Espírito Santo, ele supera aquele dom da lei, porque é a força para que nós possamos viver a lei. Ao anoitecer do primeiro dia da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, os discípulos são medrosos ainda, eles não conseguem ter coragem, falta ainda o dom do Espírito. Jesus entra como em uma liturgia, por 2 vezes vai saudar: a paz esteja convosco. É uma celebração litúrgica, é o primeiro dia da semana. É ali que nós recebemos o Espírito Santo, o dom de Deus. Jesus mostra as mãos e os lados para os seus discípulos e vai repetir: a paz esteja convosco. E agora vai dizer: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Os discípulos não são chamados para receberem o Espírito para ficarem parados ali no cenáculo, mas são chamados para partir. Como o Pai me enviou, eu vos envio. O Senhor agora quer que eles partam para anunciar. Cabe a eles agora, ao tempo da igreja. A hoje cabe a nós a missão de anunciar como Jesus anunciou, como os discípulos anunciaram o ressuscitado. Recebei o Espírito Santo. Jesus soprando sobre eles, nesse gesto do sopro, do hálito de Deus, ruá, recebei o Espírito Santo. Com uma missão, aquela do perdão. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. O Espírito Santo, que é o santificador, age em nós, através da igreja, sobretudo através do perdão dos nossos pecados, porque esta é a ação própria de Deus. Lembram quando Jesus vai dizer que os pecados estão perdoados e que vão dizer que era uma blasfêmia, que somente Deus pode perdoar os pecados? Jesus o pode. E Ele faz em nós essa ação do perdão através da sua igreja, através dos apóstolos, porque eles vão perdoar sob a ação do Espírito Santo os pecados cometidos. É Pentecostes, é o dom de Deus, é o Espírito Santo de Deus que é enviado para agir em nós, para que nós sejamos santificados por esse mesmo dom, para sermos apóstolos no mundo de hoje. A bela oração de hoje nós assim dizemos: ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, Pentecostes, santificais a vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Tenham todos uma boa solenidade de Pentecostes.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.